Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, hoje nós temos a oportunidade de escolhermos em que lugar nós queremos estar. Na parábola que hoje o Senhor nos conta, na verdade duas parábolas que se encontram no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, de 1 a 10, o Senhor se depara com dois tipos de interlocutores, ou seja, de pessoas que estavam diante dele. Bom, antes de falarmos deles, devemos recordar aqui as parábolas, então, das 100 ovelhas e a parábola das 10 moedas. Das 100 ovelhas, uma se perde, das 10 moedas, uma se perde. Com as ovelhas, o pastor, com as moedas, a mulher em casa. Bom, enfim, o que nos traz a parábola, nós devemos recordar, é que aquela que é perdida é buscada intensamente pelo seu dono, seja pelo pastor, o dono das ovelhas, seja pela mulher que perde a sua moeda de prata. E quando a encontra, a moeda de prata e a ovelha perdida, há um grande momento de confraternização, de muita alegria, e o Senhor vai nos dizer que essa alegria, ela é comparada à alegria que se dá no céu. No final do Evangelho diz, a alegria entre os anjos de Deus, por aquele que, estando perdido, é encontrado. Ou seja, alguém no pecado se converte. O Senhor não ama as pessoas porque elas estão no pecado. Deus ama todas as pessoas, mas existe neste amor um compromisso muito grande com aqueles que estão no pecado. Deus não ama o pecador no seu pecado. Deus ama o pecador e, por amar o pecador, é que o Senhor deseja que o pecador se converta. Ora, voltando ao início daquilo que eu dizia, havia dois tipos de interlocutores, de pessoas que ouviam o Senhor. Um deles, um grupo formado pelos publicanos e pecadores, que estavam ali diante de Jesus, e os mestres da lei e fariseus. Qual é a diferença desses dois grupos? Ora, os publicanos e pecadores de um lado, os fariseus e mestres da lei da outro, com a grande caracterização. Os publicanos e pecadores ouviam, escutavam o Senhor, estavam ali e se aproximavam dele para o escutar. Havia uma aproximação física e uma aproximação também ela intelectual e afetiva. Ouviam, se aproximavam do Senhor, se aproximavam do seu coração, de sua proposta. E nós tínhamos então o outro grupo, formado então pelos fariseus e mestres da lei, que estavam ali, mas estavam ali para criticar. Ou seja, ainda que próximos, eles estavam distantes de Jesus, não tinham um movimento de aproximar-se do Senhor, mas cada vez mais se distanciar, tanto intelectual quanto afetivamente do Senhor. Bom, queridos irmãos e irmãs, para nosso Senhor, para o nosso Pai e para os anjos do céu existe apenas uma alegria, que tanto publicanos quanto pecadores, fariseus e mestres da lei, todos se convertam. De todos o Senhor se aproxima. Mas a grande questão é se nós nos aproximamos do Senhor. Aqueles que se aproximam e se convertem, comparando-os com a moeda e a ovelha perdidas e encontradas, se dá uma grande alegria no céu. Como nós também aqui, enquanto igreja, temos uma grande alegria na terra quando as pessoas fazem experiência do Senhor Jesus, do amor do Pai, do poder do Espírito Santo de curar, libertar e salvar, e assim se dão num processo contínuo de cada vez maior, um processo contínuo cada vez maior de conversão, de entrega, de seguimento de Jesus, tornando-se discípulos e missionários de nosso Senhor, anunciando o Evangelho da salvação. É essa alegria que começa aqui na terra e será imensa no céu, quando todos nós nos encontrarmos. Mas Deus não se alegra com o pecador no pecado. O Senhor se alegra com a conversão dos pecadores. Deus não discrimina, Deus não tem preconceito para com os pecadores, de modo algum. Pelo contrário, os compreende, deles se aproxima para levá-los a uma mudança. Deus não quer ninguém no pecado. Deus não deseja ninguém na ignorância da salvação. Por isso ele anuncia a verdade, para que possamos continuamente, aqueles que já conhecem a verdade, estarem num contínuo processo de conversão, como aqueles que um dia conheceram e se afastaram devem retornar ao caminho do Senhor, como aqueles que nunca aderiram ao Senhor
de outras religiões, de outras experiências de fé, ou mesmo ateus. De todos o Senhor se aproxima, para que nele faça uma experiência do amor divino e assim encontre aqui na terra um sentido para suas vidas e a certeza de que foram criados para a salvação, não para a perdição. Portanto, o Senhor sim ama o pecador. O Senhor ama, não há dúvida, o pecador, mas a alegria se dá não pelo pecador no pecado. A alegria de Deus se dá junto com os anjos e a nossa alegria quando um pecador se converte. Devemos recordar uma outra passagem na qual é dito, o Senhor nos diz que publicanos e prostitutas haverão de preceder a muitos no céu que se converterem. Então não é que o Senhor vai acolher prostitutas que se convertem, ladrões que se convertem, pecadores que se convertem. O céu é para aqueles que escolhem a Deus, ou seja, que se convertem. O céu é para aqueles que abandonam o pecado. Portanto, não existe céu com pecadores. Existe céu, sim, para aqueles que buscam a Deus e buscam segui-lo de todo o coração. Que esse seja o nosso caminho, meu e seu. O caminho daqueles que se aproximam de Jesus. Se aproximam não apenas física, mas também intelectual e emocionalmente do nosso Salvador. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.